Boa noite, Sala Chico. Estamos reunidos em mais uma noite de estudos doutrinários sobre a obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Estamos chegando no 17º capítulo da segunda parte da obra, intitulada As Vidas Sucessivas, as Provas Históricas. Então, nessa segunda parte dessa obra, nós estamos trabalhando especificamente a questão relacionada às vidas sucessivas. Nós estudamos até o momento objeções e críticas que foram realizadas à doutrina das vidas sucessivas, à reencarnação, e nesse momento vamos estudar o que Leon Denis considera como provas históricas das vidas sucessivas, né, sobre essa doutrina das vidas sucessivas. Mas antes de iniciarmos esse capítulo, faremos a nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos a Deus e agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em mais uma noite. Que possamos juntos, Senhor, caminhar em direção ao nosso aprendizado, ao nosso aprimoramento, concedendo-nos sempre força e coragem para seguir adiante. Agradecemos a vida de cada um de nossos irmãos que está aqui reunido nesse momento, bem como aqueles que ainda têm um pouco de dificuldade. Que nossas vibrações de amor e paz cheguem a cada um de nós, a cada indivíduo, a cada ente querido que está em nosso campo mental, que todos sejam envolvidos pelo Teu amor, Senhor. Graças a Deus. Como falado anteriormente, o 17º capítulo da obra, Leon Denis vai trabalhar especificamente sobre o que ele considera como as provas históricas referentes à doutrina das vidas sucessivas. E ele apresenta essas crenças, né, essa presença dessa doutrina das vidas sucessivas presentes em diversas etapas da história humana. Desde a região onde é hoje a Índia, até passando por outros estados asiáticos, chegando à França até os dias de hoje. Então ele afirma que essa doutrina das vidas sucessivas está presente na história da humanidade há centenas de anos, em alguns casos até há poucos milhares de anos. E essa ideia foi sendo desconstruída de acordo com determinadas filosofias religiosas. No entanto, existem provas, e é isso que ele nos apresenta nesse capítulo, de que essa concepção da existência, da reencarnação, de diversas reencarnações, está presente em vários lugares do mundo no decorrer da nossa história. E ele divide o capítulo em duas partes. Na primeira parte, onde ele faz uma análise breve dessas crenças relacionadas aos textos judeus, aos textos cristãos, aos textos da religião hindu. Então, assim, ele passa por diversos caminhos e apresenta, finalmente, duas passagens do Evangelho que são muito debatidas, que é a passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 11 a 15, e João, capítulo 3, versículo 3 a 8. Nessas duas passagens específicas do Novo Testamento, há muito debate a respeito da interpretação desses textos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente. E na segunda parte do capítulo, Leon Denis ele vai apresentar como era essa doutrina das vidas sucessivas entre os druidas, que eram uma cultura presente na região onde é a França hoje, que também tinha essa concepção das vidas sucessivas. Então ele está dizendo o seguinte, que no território onde é a França hoje, desde o tempo dos druidas, há essa concepção das vidas sucessivas. E a gente lembra que Allan Kardec é o nome dado a uma das reencarnações que foi druida, né? Então, do codificador do espiritismo. Então, ele está dizendo assim, de uma certa forma, essa presença na França dessa concepção de vidas sucessivas também esteve sempre presente, e não à toa Allan Kardec escolheu esse pseudônimo para servir, né, como ferramenta para a codificação do espiritismo. E ele lista uma série de locais, uma série de países em que essa concepção esteve presente. A gente vê falar sobre isso na Índia, no Japão, Egito, Grécia.
em Roma e Alexandria, entre os hebreus, mas com nomes de ressurreição, tanto no Antigo como no Novo Testamento, e na filosofia grega, na filosofia romana e na filosofia contemporânea. E todas essas provas estão em inscrições. No caso da Índia, como Bhagavad Gita, nome enrolado, às vezes eu me enrolo para falar ele. Bhagavad Gita. Em templos, como no caso do Egito, a reencarnação era ilustrada no Egito Antigo através das inscrições nos templos, em poemas e através de filósofos como Pitágoras, Sócrates e Platão lá na Grécia Antiga, mas também temos exemplos de filósofos contemporâneos que trabalham com a ideia de vidas sucessivas, de reencarnação, cada um seguindo, utilizando terminologias próprias, mas que no final das contas eles acreditam na existência de vidas sucessivas e nesse acúmulo de conhecimento e desenvolvimento do espírito. Entre os gregos, por exemplo, a reencarnação era festejada, entre os gregos e os egípcios, no caso. Ela era festejada nos mistérios de Ísis, pelos gregos, através do nome de Perséfone, cujas cerimônias vários iniciados tomavam parte. Nessa representação, no caso de Perséfone, existia uma representação de renascimentos. A história da alma humana era passada no presente, no passado e no futuro através da sua descida à matéria. O corpo do indivíduo era considerado como a alma do indivíduo, no caso, era considerada como presa no seu cativeiro, que era o seu corpo, que esse corpo era emprestado àquela alma para que futuramente ela possa reascender em graus sucessivos aos seus locais de destino. Então isso assim, nesse mito de Perséfone está dizendo assim, olha, o indivíduo ele é colocado de volta por empréstimo num corpo para que ele possa gradativamente reascender a seu local de origem através de sucessivos graus de aprimoramento. Isso no caso de Perséfone. Para Mateus, no Evangelho de Mateus entre os cristãos, que é um dos episódios mais controvertidos, eu acho, assim, uma das coisas mais debatidas entre os cristãos e os espíritas, que cada um faz a sua interpretação muito relacionada às traduções da Bíblia e as modificações que o Novo e o Velho Testamento atravessaram no decorrer dos séculos, né? Porque nós sabemos, do ponto de vista histórico, que os textos bíblicos, eles foram reescritos, as traduções foram adaptadas de acordo com essa conjuntura, de acordo com a interpretação do tradutor e da corrente religiosa que serve essa tradução. Existiram na igreja diversos concílios em que os religiosos se reuniam para definir que tipo de texto a Bíblia iria envolver, como esses textos seriam descritos. Então, assim, existia uma reunião em que se definia o conteúdo desses livros. Esses livros simplesmente não foram enviados como nós conhecemos ele hoje. No decorrer da história do cristianismo, existiram diversos concílios, desde o ano 300 depois de Cristo até atualmente, para definir de que forma que esses livros seriam organizados, inclusive quais os livros. A gente sabe que existem os evangelhos apócrifos, por exemplo, os quais foram decididos não integrarem o livro sagrado, a Bíblia, no caso. Então, assim, esse debate ele acaba sendo ampliado muito por conta desse fato histórico em que há essa... A gente não pode dizer manipulação, mas há essa adequação de acordo com as doutrinas religiosas a que serão seguidos o Evangelho. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículos 9, 14 e 15, a gente tem o seguinte: em verdade vos digo que dentre os filhos das mulheres, nenhum há maior que João Batista.
E se quiserdes ouvir, é ele mesmo que Elias que há de vir. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. De outra vez, interrogaram ao Cristo os seus discípulos, dizendo: Por que dizem então os escribas que é necessário que volte Elias primeiro? Jesus respondeu-lhe: É verdade que Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, mas eles não o reconhecem e fizeram-lhe o que quiseram. O que Jesus está dizendo? Que Elias iria voltar, mas não da maneira que as pessoas conheciam ele anteriormente. Ele voltaria sobre um novo invólucro corpóreo. Ele estaria com uma nova figura. E isso a gente entende como que? Isso nós entendemos que mantendo aquele espírito, sendo o espírito único, que vai manter aquelas características de João Batista, ele mandaria todas essas características que já conhecidas de João Batista, só que sobre uma nova feição. Ele estaria sendo apresentado com um novo corpo. Por isso que ele diz aqui, é verdade que Elias há de vir primeiro e restabelecer todas as coisas, mas digo-vos que Elias já veio, mas eles não o reconheceram e fizeram-lhe o que queriam. Então estão dizendo que na espera de Elias, que ele fosse ser a semelhança de João, Elias veio, mas não como as pessoas conheciam, e as pessoas fizeram dele o que quiseram porque não acreditavam que ele era o Elias, aquele Elias que seria o esperado na vinda de João Batista. Então, assim, quando a gente tem essa ideia, a gente tem a concepção das vidas sucessivas, a gente pode compreender que essa vinda de Elias se trata de uma reencarnação utilizando todos os mecanismos que conhecemos para a reencarnação. Então, nesse trecho de Mateus, a gente fica claro através dessa passagem de Elias a questão das vidas sucessivas. Entre os cristãos há um debate a respeito disso, que eu não vou entrar nesse mérito, eu vou me prender ao posicionamento de Leon Denis a respeito do porquê que é considerado como uma comprovação das vidas sucessivas. Então, quando a gente pega essa interpretação, fica difícil, você tendo conhecimento das premissas da reencarnação, não fazer essa associação imediatamente à reencarnação de Elias. E o próprio Jesus, ele vai acabar confirmando essa crença na seguinte passagem: uns dizem que é João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou algum dos antigos profetas que voltou ao mundo. Jesus, isso falando das pessoas que estavam indagando, Jesus, em vez de dissuadi-los como se tivessem falado de coisas imaginárias, contenta assim acrescentar: E vós, quem credes que sou? Quando encontra os cegos de nascença, os discípulos perguntam-lhe se esse homem nasceu cego por causa dos pecados dos pais ou dos pecados que cometeu antes de nascer. Acreditavam, pois, na possibilidade de reencarnação e na pré-existência possível da alma. Então, quando fazem essa pergunta para Jesus, ele é fruto dos pecados do pai ou dos pecados que cometeu antes de nascer? Está dizendo assim, se ele cometeu um pecado antes de nascer, existia uma existência prévia em que era possível pecar. Nessa possibilidade de pecar, onde ele estaria? Então, é um indício de que já no tempo de Jesus havia essa crença da pré-existência da alma. Em João, a gente tem a seguinte passagem no capítulo 3, versículo 3 a 8. Em verdade te digo que se o homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse-lhe: Como pode um homem nascer quando é velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? Jesus responde: Em verdade te digo que se o homem não nascer da água e de espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido de espírito é espírito. Não te admires do que te disse. É necessário que nasças de novo. O vento sopra onde quer e tu lhe tenhas o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Sucede o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então,
Então ele está dizendo que esse espírito é necessário que ele nasça de novo para chegar ao reino dos céus. Essa metáfora do reino dos céus, a gente sabe que a gente está falando de uma progressão dos espíritos até que os espíritos se tornem espíritos puros. Então é necessário que para alcançar os mundos superiores haja o novo nascimento. É necessário que cada indivíduo torne a nascer para que possa se aprimorar e assim atingir o que ele chama de reino de Deus. E ele afirma, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ele está fazendo essa distinção entre carne e espírito. Ele está dizendo que o espírito ele precisa nascer de novo. Não é a carne que vai nascer de novo, é o espírito que vai estar de volta. Nessa questão da gente perceber, então, que as vidas sucessivas, quando a gente para pensar na concepção religiosa, na questão filosófica de cada uma das religiões, crer nas vidas sucessivas, que é o mesmo espírito que reencarna e aqueles pecados, as dificuldades que passamos hoje são fruto dos pecados que nós próprios cometemos e que nós mesmos temos que pagar os nossos débitos, ele vai de encontro a algumas filosofias religiosas. Então, alguns dogmas e artigos da fé, como a predestinação, as penas eternas, o juízo final, eles entram em confronto com essa ideia do papel do indivíduo, tanto no pagamento dos pecados que foram cometidos, como na sua responsabilidade. Não há um pecado original, não há uma predestinação, não há penas eternas, não existe um juízo final. Nessa concepção em que cada um paga os seus próprios débitos e gradativamente vai evoluindo até chegar ao reino de Deus, como disse Jesus. Então a gente percebe que algumas concepções religiosas elas vão de encontro com essa ideia de que o indivíduo é responsável pelas suas próprias dificuldades e pelos seus próprios benefícios. Fica mais difícil você convencer que existe essa predestinação, entender por que uma pessoa nasce cega, entender por que uma pessoa nasce tetraplégica, vai ter tantas dificuldades na vida se nós não compreendermos a existência pretérita do espírito. Agora, passando para a segunda etapa do capítulo, que é a conjuntura na França, desde a literatura céltica, essa informação foi extraída de um livro chamado Tradução Espontânea, Curso de Literatura Céltica, do senhor Darbois de Boville. Ele afirma que houve um segundo nascimento para o trono da Irlanda. E esse segundo nascimento se refere ao que seria um herói, né? um monarca irlandês, numa batalha no ano de 273 da nossa era, né? Depois de Cristo. E o nome dele era Find. E disse que esse Find ele foi renascido em Morgan, rainha de Ulster, no ano de 603. Então isso está descrito na literatura céltica, que esse Find, ele foi renascido, a palavra que eles usam, foi renascido em Morgan, que é um filho de uma rainha da região de Ulster, na Irlanda, no ano de 603. Então, com quase 400 anos de diferença, houve esse renascimento. Eles não chamam de reencarnação, mas chamam de renascimento, dando nova vida ao trono da Irlanda. Então, assim, é uma vida nova. Ele tem uma vida de novo no trono da Irlanda. Então, assim, esse é um dos exemplos que ele cita, né, na literatura entre os celtas, a respeito da doutrina das vidas sucessivas. Quando a gente... E ele vai exemplificando no decorrer do capítulo essas questões. Eu estou trazendo aqui os pontos principais para ilustrar essa questão das provas históricas, né? E todas essas informações que a gente está descrevendo aqui, que o Leon Denis descreve na obra, elas estão apresentadas em literaturas conhecidas,
né? Então são obras consolidadas. A gente falou sobre a Bíblia, tem Bhagavad Gita e assim o curso de literatura céltica que faz essas afirmações com outros nomes, mas com o mesmo significado. E Leon Denis ele completa um pouco mais à frente no capítulo que a gente pode compreender o seguinte: assim como a natureza se renova sem cessar em suas ressurreições, desde as metamorfoses dos insetos até o nascimento e a morte dos mundos, assim também as coletividades humanas nascem, desenvolvem-se e morrem nas suas formas sucessivas, mas não morrem senão para renascer e crescer em perfeições em instituições, artes, ciências, cultos e doutrinas. Então ele está afirmando que tudo se renova na natureza, mas especialmente a gente não morre para a nossa finalidade em morrer, em desencarnar, é renascer para crescer nas nossas imperfeições, melhorando, nos tornando mais perfeitos nas diversas esferas da nossa vida. E ele coloca que essas esferas são as instituições, as artes, as ciências, os cultos, a doutrina. Então ele diz que todas essas esferas, à medida que o tempo for passando, eles também vão evoluindo, assim como nós vamos evoluindo. A gente lembra que a doutrina espírita é sim uma doutrina evolucionista. Ele fala da progressão dos mundos, da progressão dos espíritos e tudo que está contido no mundo, envolvendo as suas artes, instituições, filosofias, também vai progredindo à medida que o indivíduo amplia a sua percepção. Então, para a gente concluir esse capítulo, a gente recorre novamente ao que Leon Denis descreve da seguinte maneira: o estudo atento da história dos povos não nos mostra somente o caráter universal da doutrina palingenésica, que é a doutrina da pluralidade de existências. Permite-nos, talvez, seguir o encadeamento grandioso das causas e dos efeitos que repercutem através do tempo na ordem social. Então ele está dizendo o seguinte, que essa doutrina, quando a gente para estudar atentamente a história das vidas sucessivas nos diversos povos, a gente vai poder perceber as causas e os efeitos que vão repercutir no tempo na ordem social. Então, assim, a maneira que cada indivíduo, cada grupo, ele vai compreender essa questão da vida sucessiva, vai haver uma repercussão na ordem social que vai estar relacionada à sua compreensão de mundo. Tudo que nós fazemos vai repercutir. A gente lembra que todo o nosso conhecimento acumulativo, todas as nossas sensações, as nossas impressões, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas ficam registradas em nossa memória e à medida que nós vamos nos desenvolvendo, esse conhecimento, essas informações, essas habilidades, elas também vão sendo aproveitadas de maneiras diversas. Então a gente deve compreender que a percepção das vidas sucessivas, ela está, de uma certa forma, permeada em toda a história dos povos, com outros nomes, com compreensões particulares, mas ainda assim presentes em diversos tempos e em diversos locais. A gente vai encerrar por aqui, deixando o espaço para comentários, para dúvidas. A gente pontuou somente alguns pontos específicos do livro, porque a gente não conseguiria, aqui durante o vídeo, detalhar cada um dos exemplos que Leon Denis dá, mas é um tema interessante para a gente continuar debatendo. E eu, assim, percebo o quanto que é mais difícil, por exemplo, no que nos é mais próximo, como nas questões dos evangelhos de Mateus e de João, essa percepção a respeito da ideia da reencarnação, o quanto que os cristãos, de uma maneira geral, os católicos, os protestantes, eles não acreditam nas vidas sucessivas, eles acreditam em outras posições, né? E enquanto que a gente tem muito claramente isso na Bíblia. A Rádio Rio de Janeiro tem um programa
que dá aos domingos, chamado Provas Bíblicas da Reencarnação. Eu cresci ouvindo esse programa com a manchete Provas Bíblicas da Reencarnação. E são sempre demonstrações à luz de um estudo muito profundo, não só através do significado daquilo que está escrito, mas da compreensão do contexto daquilo que foi escrito. Tanto do que foi escrito como da maneira que foi colocado. Então, assim, é um programa interessante para a gente também estar acompanhando, caso tenham mais interesse sobre esse assunto. Fica aqui a dica lá na Rádio Rio de Janeiro, para a gente poder estar se aprofundando um pouquinho mais nesse tema. Boa noite, a gente aguarda os comentários. Tchau, tchau.